Em dezembro de 2024, um caso parou o Brasil. Aconteceu numa cidade bem pequena do interior de São Paulo, mas todo mundo do Brasil inteiro ficou sabendo. Afinal de contas, o envolvido era uma criança de 10 anos e isso sempre causa muita revolta e não é para menos. Bom, hoje eu vou te contar os fragmentos da história do Matheus Bernardo e é uma história chocante, tá? Então, se você tem estômago fraco para esse tipo de coisa, sinta-se à vontade em fechar esse vídeo e ir para outro vídeo. Mas, se você decidir ouvir essa história, oi, eu sou a Paula e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias bizarras, teorias da conspiração. E hoje eu vou te contar os fragmentos da história do Matheus. Considere se inscrever se você gosta desse estilo de vídeos, assim você me ajuda a realizar um sonho que é crescer aqui nessa plataforma. E também, sempre que eu postar um vídeo novo, vai aparecer aí no seu feed de inscrições. A gente tem pelo menos 3 vídeos longos toda semana e a gente tem vídeo curto quase todo dia por aqui. Então é muito conteúdo para você acompanhar se você gosta desse estilo. Gente, o primeiro caso do ano vai ser o caso do Matheus. E eu escolhi esse caso porque sempre quando a gente tem uma certa familiaridade com o caso, ele pega a gente mais do que os demais, né? Isso porque eu estudei ao lado de Assis, né? Que foi a cidade onde tudo aconteceu. Eu estudei em Marília, que fica bem pertinho de Assis. Eu tinha muitos colegas de faculdade que moravam, que eram de Assis, estudavam em Marília, ia para lá no final de semana. Tinham muitos amigos meus que eram de lá também, então eu acabava indo várias vezes, assim, ao longo do mês ali para Assis. Então é uma cidade que eu conheço mesmo, inclusive o Cooper, meu cachorro, é de Assis, né? Fazer 11, agora 2025 faz 11 anos. Então é uma cidade que eu conheci e é uma cidade que eu consigo ter uma visão, assim, de uma cidade pacata, de uma cidade típica de interior, uma cidade calma, uma cidade onde as crianças brincam na rua até hoje, né? Jogam bola na rua. Isso porque a população é uma população tranquila com relação a isso, afinal de contas, quase nada acontece nessa cidade, mas agora tá todo mundo apavorado depois do caso que aconteceu com o Matheus. Afinal de contas, a gente nunca sabe onde mora o mal, né? Ele pode estar na casa do lado ou na casa da frente, como é o caso do Matheus. Mas, me conta aí quais são as suas expectativas pro ano de 2025. Eu tô com altas expectativas para esse ano, espero realmente que seja um ano maravilhoso, aqui em casa, para os meus amigos, conhecidos, para minha família, para mim e para vocês também, tá? Bora começar o caso hoje, então. E eu já quero começar falando que não tem todas as informações disponíveis para a mídia, tá? Então, tem muita informação que tá desencontrada, tem muita coisa que tá correndo em segredo. Então, assim, o que eu consegui reunir, eu trouxe aqui para vocês. E ao longo aí, né, dos dias, provavelmente vão aparecer outras coisas, afinal de contas, é um caso super recente. E aí, assim que eu souber de alguma coisa nova, eu posto pra vocês ou em vídeo curto, ou na aba comunidade, ou se for algo, assim, muito relevante, eu faço um vídeo longo só falando sobre isso com vocês, tá bom? Bom, então, o Matheus Bernardo Valim de Oliveira é um menino de 10 anos, e ele nasceu e morou a vida inteira na cidade de Assis, no interior de São Paulo. Ele morava ali, a estrutura familiar dele era a seguinte: ele morava com a mãe dele, com a avó e com uma tia, e ele tinha um irmãozinho de 3 anos. Não sei se é irmã ou se é irmão, né? Eu sei que é uma criança de 3 anos, e que inclusive eu sei disso por outras coisas que já eu conto pra vocês, mas não é muito falado sobre essa criança nos jornais, enfim, né, nas reportagens que apareceram aí na mídia, tá? Ainda falando sobre estrutura familiar, o pai do Matheus estava preso. Ele está preso. Eu li alguns relatos que há algo sobre envolvimento com tráfico de drogas, mas não tenho certeza, tá, gente? Isso daqui não é uma fonte 100% confiável, então só tô passando pra vocês o que eu li, mas eu não li em outros lugares que essa era a causa dele estar preso. E o vizinho resolveu cortar a grama bem agora, ô delícia! Só começar a gravar que começa essas coisas. Então, recapitulando, o pai do Matheus tá preso. E uma coisa muito importante que eu já quero falar pra vocês desde já, mas isso vocês têm que gravar essa informação, é que no início de 2024, a mãe do Matheus também foi presa. E ela foi presa por quê? Porque ela tentou entrar no presídio pra uma visita íntima com drogas, e essas drogas na parte íntima dela. Existe a revista, né, que a polícia faz antes, né, das pessoas entrarem ali, e
essa revista inclui agachar num espelho. Então eles perceberam que sim, ela estava tentando transportar drogas para dentro do presídio e aí ela é presa. Porém, essa informação, né, que foi por isso que eu descobri que ele tinha um irmãozinho de 3 anos, ela foi liberada porque ela tinha um filho bem pequeno e ela também não tinha antecedentes. Então ela foi liberada por isso. Essa informação é super importante porque essa informação foi responsável por muito julgamento e especulação nesse caso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, tá? Bom, no dia 11 de dezembro de 2024, o Matheus chega em casa e pede pra mãe pra ele dar um rolê de bicicleta. Isso era uma coisa que era comum dele fazer, tá, gente? Nada fora do comum. Ele amava andar de bicicleta, ele amava saber sobre conserto de bicicleta. Tudo que era sobre bicicleta ele queria fazer. Ele pedia coisas pra poder ficar alterando na bicicleta dele e tudo mais. Ele amava bicicleta, né? E como Assis é uma cidade muito pacata, a mãe sempre deixava ele andar de bicicleta na rua e tal. E ela começou a sentir a ausência de alguns comportamentos que ele tinha ao longo do dia. Por exemplo, Assis é uma cidade muito quente, muito quente. Então, ele, ao longo do dia, entrava dentro de casa várias vezes por dia pra beber água, pra ir no banheiro, às vezes comer um lanchinho, às vezes assistir um pouquinho de TV quando tava um sol muito esturricante. E dessa vez ele não fez isso. Ela achou estranho, ficou apreensiva, mas ela achou que ele tava brincando com alguém, alguma coisa assim. Acontece que cai à noite. E início da noite, Matheus não tinha voltado, resolveu fazer o quê? Um boletim de desaparecimento. Né? Fez mais do que certo de fazer logo esse boletim de desaparecimento. Ela chega na polícia, faz o boletim e a polícia já começa, desde já, a procurar o Matheus. Isso é um ponto muito bom e muito importante desse caso e isso culminou, com certeza, para a resolução rápida do caso também. Bom, pelo menos que a gente julga de resolução, porque ainda não teve julgamento nem nada, né? E muita coisa tá em segredo de justiça. Então, assim, o que a gente vai juntando de pecinhas, assim, a gente acha que tá resolvido o caso. Bom, então, ele some, claro que a polícia tem que pegar depoimento de várias pessoas, vários amigos, vários conhecidos. E no dia seguinte ao desaparecimento, né, a polícia já estava procurando o Matheus, ninguém encontrava nada. A polícia resolve divulgar, né, foto do Matheus, falar que ele tá desaparecido, a família também faz isso. E também pega os depoimentos das pessoas mais próximas. E aí no depoimento da mãe, a polícia pergunta, você tem inimizade com alguém? Você já teve na cadeia ou qualquer coisa assim? Isso por quê? Porque eles queriam descobrir se existia a possibilidade de alguém estar fazendo alguma coisa com o menino por vingança. E aí a mãe fala que não, que ela nunca teve envolvimento com a polícia, que ela não tem inimigo nenhum. E essa informação leva para os populares uma revolta gigante, porque aí os populares falam, nossa, então ela tá envolvida com o caso, porque de alguma forma ou de outra eles ficaram sabendo, né, que sim, ela tinha sido presa no início de 2024. Então muita gente começou a julgar ela, falar que ela estava envolvida com o caso, com o desaparecimento do próprio filho. O que é um absurdo, né, gente? A mulher já tá lá sofrendo, com o menino sumido. E ainda tem que ficar escutando um monte de gente julgando e apontando o dedo pra cara dela, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Com a ampla divulgação do caso, isso é muito bom, ajuda muito em muitos casos. Mas em outros casos, acaba que o povo dá muita pista falsa, né? Não se sabe se é porque realmente eles achavam que era aquela pessoa e não era. As pessoas também podem querer aparecer ter uns segundinhos de fama e dar algum tipo de entrevista totalmente falsa. Então, assim, isso é bom, por um lado, né? Que é o lado do pessoal se sensibilizar e realmente, se viu alguma coisa, denunciar. Mas é ruim por outro também, né? Inclusive esse tipo de coisa foram coisas que acabaram atrasando muito o desenrolar do caso, porque é uma cidade muito pequena, né? A gente tem ali uma quantidade de pessoas envolvidas no caso, delimitada para aquele caso. E aí se muita gente começa a fazer denúncias, e denúncias muito longe, ou denúncias assim, aleatórias, é um tempo que acaba que a investigação perde, né? Mas bom, isso aconteceu, né? Isso daí é o lado contra, né? Divulgar demais. E assim que ele desapareceu, eu fiquei sabendo, porque eu tenho muitos amigos de Assis, como eu falei pra vocês. Então, Instagram, Facebook, todo mundo falando sobre o Matheus. E inclusive eu até repostei, né, algumas vezes a fotinho do Matheus. Mas o resultado, né, no final das contas, não foi o que todo mundo tinha esperança de acontecer, que era encontrar o Matheus bem e com vida, né? Bom, voltando aqui no caso, as pessoas começaram a especular muito a respeito da mãe. Então a mãe, ela tinha que ser escoltada. Era uma coisa terrível, que a mãe não tava nem conseguindo aceitar, obviamente,
né, que o filho não tinha voltado para casa, ela não conseguia nem entender o que estava acontecendo, e um monte de gente apontando o dedo para ela. Então isso aí deve ter sido uma barra muito pesada para ela. Todo mundo muito apreensivo, muita gente ajudando nas buscas. Ali perto da casa do Matheus tinha uma área de mata. Era mais ou menos assim uns 5 quarteirões da casa dele. É uma área que chama, se eu não me engano, é Boqueirão. Mas se não for, eu deixo o nome certo aqui pra vocês. Vou deixar aqui um mapa pra vocês verem também o quanto é perto, né? Daria mais ou menos uns 6 minutos andando de bicicleta devagar. Então ele conseguiria chegar ali nesse Boqueirão. E aquele lá era um lugar onde várias pessoas iam ali, né? Tanto crianças pra brincar e tudo mais, como também pessoas, usuários, como também pessoas, famílias, tipo assim, iam para poder fazer um piquenique, alguma coisinha assim, para sair com as crianças, deixar as crianças ter mais contato com a natureza. Ali também tinha tipo um córrego, um riacho assim, ali perto, então muita gente passava ali ao longo do dia. Então, muito do foco, né, da polícia foi ali logo de início. As investigações duraram pouco tempo, pouquíssimo tempo na verdade, quando você para comparar com investigações de outras pessoas, né? Então teve um envolvimento de várias pessoas, vários civis ajudando a procurar, e também teve busca com cães farejadores. Bom, enquanto isso tudo estava acontecendo, a polícia também começou a olhar as câmeras de segurança que tinham ali na rua para tentar entender mais ou menos o que tinha acontecido, para que lado que ele tinha ido, se ele tinha saído com alguém, se não tinha saído com alguém. E aí que eles encontram uma imagem onde o Matheus, ele se encontra com o vizinho da frente dele e os dois andam de boa ali de bicicleta, indo pro lado, né, desse matagal que tem ali perto de um clube. Ok. Então, esse homem se torna um suspeito, ou pelo menos se torna a última pessoa que viu o Matheus interagindo e tal até então. Então eles vão falar com esse vizinho. Bom, esse vizinho se trata do Luiz Fernando. Ele era um adulto de 46 anos, que em algumas fontes falam que ele morava com os pais, em outras fontes falam que ele morava sozinho, mas eu vendo as imagens ali da casa, de tudo, das reportagens que fizeram ali na casa, eu acredito piamente que ele morava sozinho, tá? A casa dele era uma casa bem simples, porém era uma casa, assim, insalubre, basicamente. Era uma casa que tinha muita coisa mesmo, inclusive coisa de criança, tipo bolinha, bicicleta. Ele fazia uns bicos, né, de conserto. Então ele consertava a televisão, ele consertava a bicicleta. E aí é dito que as crianças ali da rua, né, direto iam lá conversar com ele e pedir pra ele arrumar alguma coisa, ou na bicicleta, ou no skate, qualquer coisa assim nesse sentido, sabe? E ele sempre arrumava e ele sempre batia papo ali com as crianças. Então ele era uma pessoa bem conhecida ali na região, na rua e também pelas crianças ali da região. O Matheus, ele ia muito lá por conta dos consertos, né, na bicicleta. Então ele pedia pra ele ajudar ele a fazer tal coisa na bicicleta. A bicicleta dele era totalmente diferente de bicicletas comuns aí que a gente vê na rua. O banco dela era diferente, ela tinha algumas coisas bem diferentes, assim, do padrão. Então acredita-se que esse vizinho tenha ajudado ele a arrumar tudo isso na bicicleta. Além disso, o Luiz Fernando, ele era aposentado pelo INSS. Ele tinha alguma coisa que o INSS considerou que ele não estava apto para realizar nenhum tipo de trabalho. Então ele recebia do governo uma ajuda de custo e para ele complementar a renda dele, né, ele fazia esses consertos de TV, das coisinhas ali e tal. Ele tirava uma graninha aqui, outra ali, ele comprava TV baratinha, consertava e vendia ela um pouco mais cara. Aquelas TV muito antigas, né, ele tinha um monte dessas em casa, então era uma coisa assim, era surreal, gente. Depois vocês pesquisam as reportagens onde eles entram na casa do Luiz Fernando pra vocês verem, assim, como que é a casa, como que é. Um monte de gente, no final das contas, até saqueou a casa dele, roubou muita coisa, mas ainda tinha muita coisa lá quando a equipe de filmagem foi, então dá pra vocês verem, dá pra vocês terem uma noção de como que era que esse rapaz vivia. Esse rapaz não, esse homem, né, vivia quase um senhor. Então, ele é levado pra prestar depoimento na delegacia e dizem que o depoimento dele é muito estranho, muito controverso. Que não dava pra tirar nenhum tipo de conclusão no depoimento, mas como eles não tinham nada até então, eles não tinham prova de nada, não tinham corpo, não tinham nada, o menino não foi encontrado, eles tiveram que liberar o Luiz Fernando. Até então ele era só um suspeito. Acontece que no dia 17, com a ajuda de cães farejadores, o Matheus foi encontrado. Só que ele foi encontrado de uma forma, assim, surreal. Ele não foi encontrado inteiro, pra começar. Ele foi desmembrado, tá?
E assim, ele tava com a vestimenta dele, que ele tinha desaparecido e tudo mais. E então, né, ele leva para ser reconhecido. E ele é reconhecido por manchinhas, marquinhas na pele, tá? Porque, né, tinha, ou era isso, ou era esperar ali para os exames acontecerem, saírem os resultados dos exames. Mas no final das contas, ele foi reconhecido sim. Quando existe a notícia de que o Matheus foi encontrado, o que o Luiz Fernando faz? Ele admite que foi ele quem fez isso com o Matheus. Então, a polícia vai prender ele e pega outro depoimento. E o depoimento dele é o seguinte: ele tinha combinado com o Matheus deles fazerem um piquenique ali no Boqueirão. Se não for Boqueirão, eu vou colocar o nome certo pra vocês. E em determinado momento, o Matheus começou a irritar com ele, assim, eles brigaram e ele ficou muito estressado e ele taca uma pedra que acerta a cabeça do Matheus. E o Matheus já vai de arrasta ali na hora, né? Não se sabe se isso é verdade, afinal de contas, né, tem partes que ainda não foram encontradas. E aí ele conta que ele vê aquilo, ele se desespera, ele volta na casa dele, ele pega uma serra, um serrote, ele vai pra lá e ele desmembra. Então ele começa a espalhar as partes por vários pontos da cidade. E isso pra despistar mesmo, tentar esconder, enfim, que ele não sabia o que ele estava fazendo realmente, mas que era algo que ele pensou ali na hora. Ele fala que não teve abuso, ele fala que não foi premeditado, que foi uma coisa que simplesmente aconteceu, foi uma fatalidade, um acidente que aconteceu ali, e na hora que ele viu, ele pensou que ele tinha que dar um jeito naquilo. Provavelmente, né, ele não sabe se o Matheus estava de fato morto, se ele estava só desacordado e tal, se é que isso aconteceu de fato, né? A gente vai ter que esperar saírem os laudos, saírem tudo da investigação, se ele estava vivo ou não na hora do esquartejamento. E bom, e aí é isso, ele faz isso, aí ele volta pra casa e sai espalhando as coisas. Quando o delegado pergunta pra ele por que ele tinha feito aquilo, ele responde que é porque ele tinha inveja. Ele tinha inveja da felicidade das crianças. E outra coisa que ele acopla ali no depoimento dele é que ele é esquizofrênico, né? Que as vozes mandaram ele fazer aquilo. Isso já pode ser até que ele tenha esquizofrenia sim, mas isso já é também uma desculpinha bem batida, né? Uma desculpinha que ninguém mais cai nessa. Então, vários casos que a gente sabe aí, inclusive casos estrangeiros, o povo dá isso de desculpa, fala, as vozes na minha cabeça falaram pra eu fazer isso. Então, isso aí já é uma desculpinha que a gente já conhece. Bom, o Luiz Fernando, ele fala que ele vai colaborar, que ele vai levar a polícia em outros lugares, mas ele nunca fez isso. Ele não levou a polícia nos lugares onde ele descartou as outras partes. Já se sabe que o Matheus, ele morreu no mesmo dia que ele sumiu, então ele não ficou preso em nenhum lugar, nem nada disso, né, que realmente ele saiu aquele dia e foi aquele dia lá mesmo que ele veio a óbito. E é claro que a população se revoltou, né, óbvio, a população destruiu a casa dele, e aí até fizeram uma petição de, pelo amor de Deus, aquela casa era alugada, senão a dona ali, né, do imóvel ia ficar num prejuízo muito grande. Então as pessoas entraram na casa e levaram muita coisa da casa. A casa foi muito saqueada, né? E as equipes de reportagem puderam entrar lá e mostrar muita coisa pra gente que ainda tinha na casa, mas é dito que a casa estava num estado ainda pior do que o que a gente consegue ver nas reportagens. Bom, claro, tem muitas perguntas que a gente ainda tem, né? Como, por exemplo, será que o Matheus foi o único? Será que ele já tinha feito isso em algum outro lugar? Porque ele morava em Assis, se eu não me engano, há 19 anos. Então, pode ser que ele tenha feito isso em outro lugar. Será que ali mesmo em Assis ele já não fez isso antes? Então, tem várias perguntas e também as perguntas específicas do caso do Matheus, né? O que matou o Matheus? O Matheus, ele foi desmembrado vivo ou ele realmente já não estava vivo mais? Houve abuso? Então, tudo isso são perguntas que a gente quer saber, né? Mas muitas dessas respostas provavelmente estão em segredo e a gente vai ter que esperar julgamento e tudo mais para poder falar mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, gente, é um caso muito difícil, né? Um caso muito chato, assim, de relatar.
É um caso que mexeu muito comigo no final do ano passado, mas a gente tem que saber, né, que às vezes o mal pode estar morando na frente da nossa casa e a gente nem sabe. E acaba confiando na pessoa, deixando os filhos frequentarem a casa da pessoa, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Bom, vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Não tem como gostar da história, mas espero que vocês tenham gostado da narrativa. Beijo, até o próximo vídeo.